Bom, são quase 2h30, né? Eu resolvi começar um pouco mais cedo hoje e tentar resolver o segundo desafio de engenharia reversa da AlexCTF. E foi um desafio que para mim foi novidade porque eu nunca tinha feito engenharia reversa de um arquivo ELF de 64 bits que foi gerado, né, por um compilador C++, né? Então teve muita novidade aí para mim. Eu lembro de já ter estudado para arquitetura de 32 bits, mas nunca para 64, então eu tive que... Primeiro eu tentei procurar alguma coisa na internet e pelo menos eu não achei. Sei lá, pode ser que eu tenha procurado errado, mas não obtive nenhuma informação. Então eu resolvi partir para o método da observação, né? Eu criei aqui um teste.cpp, que ele faz basicamente criar uma classe A com um construtor recebendo 3 parâmetros e fazer uma chamada de método que não faz nada, né? Mas eu resolvi fazer isso para ver como isso ia ser gerado no código assembly e a partir daí ter algumas pistas, né? Eu fiz isso, compilei e abri no Hopper. Só adiantando aí, eu tô hoje com o meu computador da Xuxa, cara, então vai demorar um pouco aí. As coisas tinham paciência também. Certo. Eu identifiquei aqui que antes da chamada desse método aqui, que é justamente o meu construtor, o, a variável que vai receber o meu objeto, ele coloca o endereço em RAX e passa ela em RDI. Então, mesma coisa aqui, ó, eu vou fazer uma chamada de método e ele vai colocar a minha var20 em RDI. E aí faz a chamada de método, né? Eu não sei se isso tem a ver com quando você está analisando arquivos compilados para arquitetura de 32 bits, eles geralmente colocam o ponteiro diz no SX. Mas aqui, né, para mim foi novidade que ele colocou no RDI. Eu acho que isso é o ponteiro diz, né? Então, certo. Eu vi que ele colocou o ponteiro para o endereço do objeto em RDI. Colocou o parâmetro SI, que foi... Deixa eu só abrir o arquivo de novo aqui. Opa, arquivo errado. Certo. 10, 20, 30, né? Então eu vi que ele colocou 10 em SI, ou se fosse no registrador 64 bits seria o RSI. Né? Então aqui eu já posso tentar construir algumas coisas, né? Por exemplo, o RDI vai guardar o endereço do objeto. Na verdade não tem para que salvar não. No RDI ele coloca o endereço do objeto, no RSI ele vai colocar o parâmetro 1, no RDI ele vai... no EDX ou no RDX ele vai colocar o parâmetro 2, que foi o 0x14. Não precisa colocar aqui não, mas... E no RCX ele vai colocar o parâmetro 3, né? E aí isso aí é chamado de método e ele configura esses parâmetros aí antes de fazer uma chamada de método, né? Então antes de chamada de método ele tem que preparar tudo isso. E aí a mesma coisa, ele colocou o endereço do objeto em RDI e fez a chamada de método aqui, depois ele encerrou o programa. E isso aqui eu explico depois o que é, não tem muita relevância agora. Mas foi basicamente isso que o meu programa fez. Então, fechar o Hopper aqui, eu sei que vai demorar um ano para abrir de novo. Não vou precisar mais disso. E vou abrir, de fato, o nosso segundo desafio, o arquivo do segundo desafio. Foi esse RE2.
que RE2, quando a gente não digita nada, ele coloca RE2 e sugestão de uso, né? RE2 e flag. E aí se eu passar a flag aqui, ele mostrou uma mensagem que, né, mandou ter mais sorte na próxima vez. E a partir daí eu vou começar a entender como é que ele funciona, né? Então, vou tirar daqui, vou abrir o hopper. Vai demorar um pouco. De novo eu estou usando a versão demo, tenho que tomar vergonha na cara e comprar a licença dele. E vou abrir o nosso arquivo lá, que é o RE2, né? Esperar terminar aqui. Como eu sempre costumo fazer, eu vou procurar pelas strings, saber qual a função está fazendo referência às nossas strings, né? Então eu vou clicar na aba de strings e clicar nessa mensagem aqui. Eu vou clicar em que parte do código está feita uma referência para ela. Então está feito nessa função aqui. Eu vou ver onde essa função está sendo chamada. Então eu vou clicar aqui na referência para essa função. E certo, e eu achei aqui a nossa main, que é essa sub 400B89. Eu vou fazer o seguinte, como eu não sei como eu estou usando a versão demo do Hopper, ele vai fechar em 30 minutos, né? Eu não posso salvar, não posso salvar o debugger, então tem muita limitação. Mas para o que a gente vai fazer agora, acho que não precisa de muita coisa. Eu vou só salvar aqui a main, porque se fechar, eu não preciso procurar de novo. Então, tá aí a nossa main. Posso clicar aqui no N e renomear. E vamos lá, né? Para a nossa função main, a gente sabe que o primeiro parâmetro é passado no RDI e o segundo parâmetro é no RSI. Então, eu já sei que a main recebe dois parâmetros, né, nesse caso, que é o argc, que é a quantidade de parâmetros, e o argv, que é uma array de ponteiros para strings, que o primeiro item desse array é o nome do programa, e o segundo é o parâmetro, e o terceiro é o outro parâmetro, se tiver assim sucessivamente. Eu sei que o EDI ele vai guardar o nosso primeiro parâmetro, então o primeiro parâmetro para main é o VAR64, né, que ele renomeou aqui, que ele está guardando em VAR64. Eu vou renomear aqui que eu sei que o primeiro parâmetro para main é o argc. E o segundo, que é colocado em RSI, é o argv. Se fechar, a gente vai perder tudo isso, mas tudo bem. Acho que para começar, acho que é legal a gente fazer isso aí. Então, logo de cara, a gente vai ver que ele vai comparar o argc com 2 e vai dar um jump se for igual, né? Jump se for igual a 2. E ele vai dar um jump para cá. Aqui eu achei bem interessante, cara, porque ele vai carregar o argv aqui, certo? E vai obter o ponteiro para o primeiro elemento vai obter o endereço do primeiro elemento desse array de ponteiros, vai colocar ele em rbx, certo? E vai colocar em rsi essa string, e em EDI, você vê que ele colocou um valor aqui em hexadecimal
E a gente viu aqui que o próprio Hopper ele colocou como std cout, né? Então a gente já sabe que vai rolar algo como isso aqui. Vou abstrair. A gente já sabe que ele vai comparar o argc com 2, né? Se for diferente de 2, ele vai entrar nesse bloco. Cara, ficou meio bagunçado aqui, mas... Então, o que a gente sabe que ele vai fazer? Vai colocar std cout e essa string aqui que eu já vou colocar aqui pra gente. Certo? E aí o que eu achei interessante, cara, é que ele colocou em RBX, ele colocou o primeiro elemento do nosso array de ponteiros, que é justamente o nome do programa. Ele colocou em RSI, e RAX ele colocou o que retornava da nossa chamada eita, nem falei isso aqui, mas ele colocou os dois parâmetros registradores, e aí quando a gente deu uma olhada aqui, ó, deixa eu ver se, porque acho que eu coloquei muito grande a fonte, não vai dar pra ver, mas aí eu vou colocar o arquivo depois para vocês baixarem, você vai ver que isso é um, se eu der 2 cliques aqui ele vai... Ah, certo, opa, achei. Ele disse que é o operador menor, vamos dizer assim. E deixa eu voltar para lá. Então eu sei que ele colocou o cout, né? E a string. E aí ele colocou o operador de, sei lá, deslocamento para a esquerda, não sei. Eu não lembro do nome dele agora. Mas... E aí ele pega o que isso retorna e passa para RDI e passa de novo para ele, para esse operador, certo? E aí é como se ele fizesse isso aqui, né? Com o primeiro elemento do nosso array de ponteiros para string. O primeiro elemento é justamente o nome do programa, então vai ser o argv0, certo? E aí ele vai fazer isso de novo. Ele vai pegar o que retorna para RDI, vai colocar em RDI e vai colocar uma outra string, espaço flag e o /n lá, né? Então vai ser flag. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque eu coloquei a fonte muito grande também. /n, certo? E aí ele sai, né? Sai aqui com 0, né? Coloca 0 em EDI, ou seja, no primeiro parâmetro, e faz a chamada para essa função de saída. Então ele vai fazer isso aqui. Beleza? A gente viu que foi exatamente isso que ele fez, né? Colocou isso aqui, o nome do programa e a flag. Então até aí a gente meio que acertou. E aí que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Primeiro ele coloca no var21, coloca var21 em RX, né? Coloca o endereço lá e passa para RDI e faz uma chamada para std allocator, né? Na verdade ele faz a chamada para allocator. Então, pelo que eu dei uma olhada rapidinho, isso aí é o que é necessário para o que ele passa para quando você quer usar alguma coisa da STL. Então
tem a opção, ele faz isso por padrão se você não passou nenhum alocador. Eu li rapidinho, né, não achei importante também entrar em detalhes, porque isso não influencia em nada. Mas eu sei que aqui, e como a gente viu que o endereço objeto é colocado em RDI, a gente sabe que barra 21 vai receber o abstrair, né, que não precisa entrar em detalhes, mas vai fazer uma chamada para esse allocator. Certo? E aqui embaixo ele vai colocar o endereço de argv em RAX e vai incrementar 8, certo? E vai pegar o segundo elemento lá o segundo elemento do nosso array, que é justamente como o primeiro é o nome do programa, o segundo é justamente a flag. E ele vai colocar ela cadê aqui? Ele vai colocar em RCX, certo? E aí ele vai colocar var 21 em RDX, var 50 em RAX, e aí vai passar RCX para RSI e RAX para RDI. Então vamos construir o que é que ele está fazendo. Mas antes disso, deixa eu só mostrar o que ele vai fazer. Ele vai criar uma basic string, que não imaginei que ia ficar tão grande também, mas tudo bem. Pronto, ele vai construir uma basic string. E aí o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai, pelo que eu pude identificar aqui, ele vai colocar o RDI é o nosso primeiro parâmetro, então que é justamente o endereço ao objeto, que é quem? Cadê onde ele mexeu com RDI? Acho que eu subi. Acho que eu desci demais aqui, peraí. Certo. Ele vai colocar em RDI o RAX. E o que é o RAX? O RAX é justamente o endereço do var 50, certo? Então a gente já sabe que var 50 vai ser o endereço do nosso objeto. O segundo parâmetro vai ser colocado em RSI, que é justamente a nossa argv1, né, que é o nosso segundo parâmetro, que é justamente a flag. Então, como ele vai construir uma string, né, uma basic string, vai passar para ela, vou colocar do jeito que ele, basic string, e vai passar como primeiro parâmetro a nossa flag, né, a flag que a gente digitou lá, e aqui o terceiro parâmetro, que é o que está em RDX, é justamente o var 21, né? Ou seja, vai passar o allocator também para lá. Então, var 21. Certo? E aí, curiosamente, ele vai colocar var 21 em RDI e vai fazer uma chamada aqui para o destrutor, né? Então ele vai destruir isso. Então eu vou colocar aqui delete var 21, certo? Vai destruir. Estou abstraindo. Não sei porque ele fez isso, mas tudo bem. E aí ele vai colocar var, 0 em var 14, certo? Uma dica, pelo menos da maioria dos desafios que eu encontrei, toda vez que você vê movendo zero para algum lugar, assuma que já é um índice para um loop, certo? Na maioria dos casos, pelo menos quando eu vi eu movendo zero para alguma região de memória, eu sabia que era um loop, uma variável que ia controlar um loop. Então, var 14 vai receber zero aqui. E aí ele coloca var 50 em RDI, certo? E faz uma chamada para
Cadê aqui? Não dá pra ver isso aqui, mas o que ele está fazendo é chamando o begin, certo? Que vai retornar um ponteiro para colocar aqui para vocês verem. Ele vai retornar um ponteiro para o primeiro caractere lá da nossa string. Pelo menos foi isso que eu entendi, certo? Um ponteiro para o primeiro caractere. E aí ele vai pegar isso aqui e vai guardar ele em var 60, certo? Então, var 60 vai guardar a nossa string var 50, né? Vai ter um apontador para o begin. E aí ele coloca var 50 em RAX, certo? E passa para RDI e faz uma chamada para essa outra função aqui, que aqui já dá para ver que é um end, certo? Então, para não precisar ir lá e ver até o final. Então ele vai colocar o end em var 20. Certo? E ele vai guardar em var 20 e aí ele vai colocar o var 20 e o var 60 em RDI e RSI, certo? E vai chamar essa função aqui meio macabra, né? Vamos dar uma olhada nela aqui. E a gente vê que ele coloca RDI em var 18 e RSI em var 20, certo? Que se eu não cheguei a comentar, mas é o begin e o end. E aí ele colocou o begin e o end aqui, fez uma chamada para essa função aqui, que basicamente só retorna o próprio ponteiro, né, pelo que eu pude ver. Será que se eu colocar aqui, é bem pequenininha ela não aparece aqui não, mas basicamente ela vai retornar o próprio ponteiro. E aí ele vai colocar o var 20, o endereço do begin e o endereço do end, vai colocar em RDI, certo? E aí ele vai... Cadê aqui? Ele vai fazer uma comparação, certo? Ele colocou ele pegou, obteve o ponteiro para o começo e o ponteiro para o final e fez a comparação para ver se eles são iguais, certo? E aí ele seta se não forem iguais e volta. O que ele vai fazer, cara, basicamente é um laço, certo? Que vai começar em var 60, certo? O var 60 já é o começo. Eu até vou colocar aqui para ficar legal. E aí o que ele quer saber ele quer que isso vá iterando até enquanto var 60. Opa, perdão, tá ruim aqui. Enquanto isso for diferente de var 20, certo? Ou seja, enquanto o começo for diferente do fim. E aí em algum ponto ele vai fazer algo como var 60. Opa. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Em algum ponto ele vai fazer algo como var 60 igual a var 60 próximo. Tá lá. Estou abstraindo. Ou next. Ou seja, ele vai começar pelo primeiro elemento e vai verificar se o endereço do primeiro elemento é diferente do endereço do último elemento, certo? Então ele vai ficar iterando e enquanto isso ele vai, enquanto não for, ele vai colocar var para apontar para o endereço do próximo elemento e assim vai continuar o for até
enquanto o começo não for diferente do fim. Certo? E aí ele testa os dois elementos, né? Testa se eles forem iguais, certo? Ele faz um jump para C95, né? 400C95. C95. E nessa C95 a gente sabe que ele vai fazer uma chamada para uma função aqui. Deixa eu ver o que é que ela faz. Certo. Uma função que vai dizer que vai exibir uma mensagem: você já deve ter a flag agora, certo? E aqui, ó, é o cout, ele vai passar meus parâmetros, enfim. Ele vai exibir essa mensagem lá. Então, o que é que a gente pode concluir disso aí? Que se o final for... Quando o começo for igual ao final, certo? Ele vai terminar o for e vai pular direto para essa mensagem aqui. Certo? Deixa eu subir aqui, tá meio lento. Opa, subi demais. Descer mais um pouco. Certo. A gente viu que ele vai comparar se o ponteiro do começo for igual ao do final, né? Então significa que ele terminou o for e aí ele já pula e exibe aquela mensagem. Ou seja, o que a gente pode concluir, cara? Que deixa eu só colocar o corpo do for aqui. Esse meu teclado é muito pequeno, cara, dá umas tretas aqui. Vai ter alguma coisa dentro desse for. E aqui embaixo ele já vai exibir a mensagem de sucesso. Então a gente já conclui que a partir de um determinado ponto, se sei lá, ele estiver comparando duas strings lá e um caractere for diferente do outro, ele vai quebrar o for e já vai cair na condição lá, vai mostrar uma mensagem de erro. Se ele conseguir terminar o for, então é sucesso, certo? Então a gente já pode concluir isso aí, né? E aí... Certo. E aí ele pula pra lá, né? Se chegar no final, ele pula lá pro finalzinho. Se não for, ele vai colocar var 60 em RX, na verdade em RDI, né? E vai chamar essa função aqui. O que ela vai fazer é justamente colocar o parâmetro em var8, certo? E vai colocar o parâmetro em var8 e vai colocar var8 em RX, certo? E vai pegar a string, a string em como é que é aquela chamada 6? Vai transformar o objeto string em um array de caracteres, certo? Vai colocar o endereço dele em RX e volta, né? Se eu não me engano, a função é c_str, eu acho. Não estou com uma memória muito boa não hoje. Mas aí ele vai fazer isso. E aí ele vai pegar o quê? Ele vai pegar um byte da nossa string e vai colocar em edx, certo? E aí ele vai fazer um negócio muito louco aqui, cara. Ele vai colocar, certo, o conteúdo desse memory location aqui, dessa região de memória. O conteúdo dele é justamente 400S58. Eu vou colocar aqui pra gente, que essa parte foi a mais, que eu achei mais chatinha de entender, certo? Ele vai colocar ele vai colocar 400E58,
em EDX. E aí vai colocar o var14, que se a gente olhar direitinho, o var14, como eu falei, era um contador, um índice, né, para um determinado array, vamos saber, né? E aí ele vai colocar o conteúdo de 6020C0 mais RAX vezes 4. Quando você vê esse padrão base vezes o índice, a base mais o índice vezes o tamanho, né? Um tamanho de 4 bytes aqui significa que possivelmente é um inteiro, certo? Então, a gente sabe que isso aqui é um array de inteiros, certo? E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai, desse array de inteiros, baseado no valor de RAX, que era quem? O nosso índice. Ele vai lá nesse array de inteiros e vai colocar o valor correspondente, certo? Nesse índice em EAX, certo? A gente vai dar uma olhada nesse array de inteiros daqui a pouco. E aí ele vai somar com RCX, que é quem? O conteúdo de 458, certo? Ou seja, vai ser 458 mais o número que a gente pegar desse array aqui. Então, vai ser algo como isso aqui. Quando a gente terminar, vai ser, deixa eu colocar aqui embaixo. Vai ser deixa eu voltar aqui, vai ser 458, certo? Vai apontar para o endereço base de alguma string, provavelmente. E aí, no final, ele vai somar isso com o que ele pegar de 60, 20, C0 mais RAX vezes 4, beleza? E ele vai... E depois disso, né, isso aqui em C como 458. Vamos ver lá o que é 458. Vou descer aqui para a gente ver. Paciência aqui que o bicho aqui é lento pra caramba. Pronto, estamos chegando. 458. É uma string, certo? Olha. Então o que é que a gente faz aqui? A gente vai vir aqui, colocar para modificar, certo? E aí a gente transforma a nossa string. Aí massa, né? Ele já mostrou aqui. Uma string C. Eu vou copiar essa string para explicar depois, vai ficar mais fácil de entender. Vai ficar meio bizarro isso aqui quando eu copiar. Se ele copiar. Pronto, ficou essa string gigante aí, né? Para voltar para lá vai ser osso. Vamos ver aqui sim. Pronto, chegamos aqui, né? Então,
ele vai pegar o que tiver nessa string aqui, que é o que está em 400 C8, e vai somar com o que tiver com o que tiver com esse array, né? O que tiver nesse array. E aí como é que a gente calcula o que é que tem nesse array, né? Justamente o endereço base mais o índice vezes o tamanho dele, o tamanho do elemento, né? Que é 4 é um array de inteiros, certo? Então isso vai ficar como... Ué, acabou, né? Mas peraí, antes disso, deixa eu... não, eu vou ter que voltar aqui. Isso aqui vai ficar algo como isso aqui. Vai ficar algo como isso aqui. Exatamente isso. Onde o RAX vai ter o índice nesse array, certo? E aí ele vai obter um valor, e esse valor vai ser passado como índice para esse outro array, entendeu? E isso ele vai guardar em EAX, se eu não me engano, né? Deixa eu abrir de novo aqui. Certo. É o sub 400B89. Então, só voltando lá naquela parte. Certo. E aí ele vai pegar, como eu falei, ele vai pegar o elemento desse array aqui, e esse elemento vai servir como índice para esse outro array aqui, ou seja, ele vai varrer essa string baseado no index que a gente obter nesse array aqui, né? E se a gente voltar lá para examinar direitinho, a gente vai ver que o índice dele é justamente o var14, certo? Então, var14. Beleza? E aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar isso em EAX, vai fazer a soma, né, que é justamente colocar esse endereço base mais o index que ele vai obter desse array aqui, certo? E a partir daí ele vai extrair o byte dele, o primeiro byte dele, vai estender, certo? Para zeros. Estender com zeros, certo? O primeiro byte dele, que é justamente o primeiro caractere da string, né? Ele vai estender esse caractere com zeros, e aí vai fazer a comparação nos primeiros 8 bytes em DL. O que é que estava em EDX? Era justamente o ponteiro para string lá que a gente retornou, certo? Ou seja, o ponteiro para o começo da flag que a gente passou lá como parâmetro na hora que a gente chamou o programa. Então ele vai pegar o elemento lá e vai comparar o elemento que a gente calculou aqui, né, que ele calculou, com o elemento que a gente passou lá
como parâmetro na hora da chamada do programa, né? E aí ele vai testar, se não forem iguais, certo? Ele vai setar e ele verifica, né? Se não forem iguais, certo? Ele vai chamar essa função aqui. Opa, ele já mostrou aqui embaixo. Que ela vai exibir aqui a mensagem mais forte na próxima vez. Mas se forem iguais, certo? Deixa eu voltar aqui. Ai, caramba. Mas se elas forem iguais, né, se forem os mesmos caracteres, ele vai pular para cá, vai incrementar o var14. Então, aqui dentro ele vai fazer... Enfim, ele vai comparar a nossa flag. Caramba. Ah, certo, agora foi. Com o que ele obter aqui era x, certo? Então, para simplificar, vou dizer que é o caractere que ele vai receber desse cálculo aí, né? Dessa indexação, né? Certo? Ele vai colocar o caractere aqui e vai comparar se for o mesmo da nossa flag, certo? Se forem iguais, caramba, tá ruim aqui, pá. Certo. Se não forem iguais, a gente já viu que ele vai sair lá, né? Não lembro o que tem aqui, mas não interessa. E ele vai exibir a mensagem de falha, né? Caso contrário, ele vai incrementar o var14 e aí ele vai passar var60, que se a gente olhar direitinho aqui é a nossa string, o ponteiro para a nossa string, né? E ele vai passar o endereço dela para essa função aqui. Cadê aqui? E o que ele vai fazer aqui, cara, se você olhar direitinho, ele só vai passar, vai colocar RDI, que é justamente o parâmetro, em var8, depois vai pegar a string, certo? E o endereço da string, no caso, né? Vai incrementar um desse endereço e vai voltar lá, e vai voltar, ou seja, ele vai para o próximo caractere, que é justamente o que a gente fez aqui, né? O var next, sei lá, eu chamei de next esse método. E só isso, cara, né? E aí, se der tudo certo, ele vai exibir a mensagem ok lá, que a gente viu aqui, né? Mas, para provar isso aí, a gente já tem a nossa string aqui. Eu vou dar uma olhada para ver, para ver o que tem nesse endereço 6020C0. Digitei G, certo? E aí, lembra que eu falei que quando ele multiplicou por 4, eu entendi que era um array de inteiros? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar isso, para ficar melhor da gente ver, num array de inteiros. Então, o que é que eu faço? Eu vou aqui em Modify, coloco array, e ele vai me dizer que aqui tem 124, certo? E 124 bytes, certo? E aí se eu mudar para int, ele vai dizer que são 31 elementos, certo? Vou mudar a coluna para 6 e dar um OK.
E aí ele transformou nesse array aqui de números inteiros, certo? Eu vou copiar ele aqui. Vou copiar e colar ele aqui. Certo? Chamei aqui de array, né? Vou chamar isso aqui de sei lá, string. Eu já não estou muito criativo, não. Certo? Já tinha algum teste lá que eu coloquei, não lembro nem o que era. Então, eu vou fazer isso aqui. É um programa simples que foi demais. Eu estou fazendo um programa simples em C que meio que faça uma simulação do que vai acontecer lá, certo? Eu tenho a string, certo? E tenho o nosso array. E aí o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai comparar isso aqui é a nossa string, certo? E esse é o nosso array. E esse é o índice, certo? Eu vou copiar isso aqui para vocês verem que vai ser exatamente a mesma coisa. O nosso array tem 31 posições, certo? Então eu vou fazer um for que vai de for menor que 31, né? Ele tem. Então, vou ficar mais 31 e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar para imprimir justamente o que a gente colocou ali, string, certo? Com array e o var 14, né? Que é justamente nosso i, né? E só para
só para relembrar. A gente vai fazer uma indexação desse array e esse array vai servir de índice para esse outro array, que é justamente a nossa string. Uma string nada mais é do que um array de caracteres, certo? E aqui eu vou, após ele exibir todos os caracteres, eu vou fechar com barra N aqui, né? Certo? Quebra de linha. E aí, cara, se eu tiver certo, vou fazer o seguinte, vamos ver esse teste aqui. Se eu tiver correto aí, o meu código também, deixa eu ver aqui. Se eu colocar para exibir, foi mais um caractere que já era para ter fechado. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. E 1. São 31. Minha cabeça tá horrível, cara, hoje. Tô fazendo as coisas aqui no automático. Mas beleza. Se a gente fizer isso aí, ele vai exibir justamente a flag que ele está esperando, né? Se eu vier aqui, pronto. Então essa foi a mensagem de sucesso e aí a gente conseguiu matar mais um desafio.